Jesus. Então, louvo a Deus por estarmos aqui meditando na bendita palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que viera conosco hoje, né? O obreiro da casa do Senhor, irmão Roberto, irmã Carla, que hoje nos acompanharam, né? Nessa pequena viagem, né? De Joinville até aqui. Então louvamos a Deus em nome do Senhor Jesus. Já vamos para a palavra de Deus, meditando nesta tarde, nesta manhã, melhor dizendo, porque saímos 2 horas da tarde. Hoje estava um movimento na estrada, mas graças a Deus estamos aqui adorando ao nome do Senhor Jesus. Mas ontem e hoje pela manhã estava meditando na palavra do Senhor, e o Espírito de Deus me fez me levar numa palavra que é uma palavra conhecida de todos nós. Porém, a palavra do Senhor é renovada todos os dias. A palavra do Senhor é renovada, irmãos. Às vezes nós vemos ali, mas o pastor já pregou sobre isso, né? Às vezes o pastor já pregou, não, ele já pregou, quem sabe, no capítulo e no versículo, mas a revelação é outra, porque a palavra do Senhor ela cada dia ela fala de uma forma especial e diferente, porque ela se renova todos os dias. A palavra de Deus é assim, ela é renovada. Então eu creio nesta noite, quem sabe você que já ouviu esta palavra, porém ela vai ser renovada nos corações de cada um de nós nesta noite. Quem crê assim glorifica o nome do Senhor, que fica ali no Evangelho de São Marcos, Evangelho de São Marcos 4:35. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de São Marcos 4:35, que tem como título Jesus acalma, né, a tempestade. Quem já passou por tempestades da vida aqui? Todos nós, né, já passamos por tempestades da vida. É inevitável. Todos nós passamos por tempestades e pelo vento ao contrário. Se você não passou, você poderá passar algum dia, porque não estamos excluídos de passar pelo vento ou pela tempestade, sendo rico, sendo pobre, tendo carro, não tendo uma casa simples, modesta ou de luxo, não estamos excluídos de passar pelas tempestades da vida. O Evangelho de São Marcos 4:35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemo-nos para outra margem. E eles, deixando a multidão, e levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Ele levantou uma grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, e de maneira que já enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertando-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: Mar, cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve uma grande bonança. 40. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Por que estão com medo? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa passagem é uma passagem
que todos nós, quem sabe, já passou por essa tempestade da vida. Uma certa feita, Jesus estava ensinando, porque a passagem de Jesus era ensinar e falar sobre o reino. Então Jesus estava, quem sabe, discipulando e falando durante a manhã e a tarde, e no fim da tarde, ensinando a multidão e falando sobre reino, discipulando. Jesus estava já cansado, porque ele estava o dia inteiro ensinando. E de repente Jesus chega para os seus discípulos e falam para ele: passemos-nos para outra margem, ou para outra banda do lago, do mar da Galileia. E os seus discípulos, ouvindo a palavra de Jesus, pegaram o seu barco e pegaram Jesus, colocaram Jesus no seu barco e saíram conforme o Senhor deu ordem para ir para outra margem ou para outra banda do lago. E eu creio que Pedro e todos os discípulos ali que conheciam de mar, conheciam de pesca, então eles sabiam como estava a situação do tempo. E até ali estavam concordando tudo, pastor, porque eu creio que o tempo era propício para esta pequena embarcação ou pequena viagem, que é onde somente iriam passar para outra banda ou para outra margem do lago. E foram. Porém, de repente, pastor, um grande vento, uma tempestade, chegou sem os discípulos esperarem. E aquele vento, aquela tempestade, bateu forte, um temporal, de repente muda o clima, o ambiente, e ali entra uma grande tempestade. Os discípulos que entendiam de mar, foram no seu limite, tentaram fazer de tudo, porém a tempestade, o vento era muito forte, e eles chegaram no seu limite de conhecimento de mar, conhecimento como marinheiros, e não tinha mais, no natural, aquele barco iria naufragar, aquele barco iria virar. O mar, as ondas já estavam batendo no barco, a água já tinha entrado, e eles chegaram no seu conhecimento pelo fim. Então não quiseram no começo incomodar o mestre, porque o mestre estava dormindo no barco. O mestre estava descansando, porém estava num dia cansado, porque ficou o dia inteiro falando, pregando a palavra de reino. Mas quando eles não tinham mais o que fazer, tiveram que chegar e chamar o mestre. E quando eles foram chamar o mestre estava tranquilo, dormindo naquele barquinho. E o que me chama a atenção, a pergunta que eles fizeram para o mestre, pastor. Chamou o mestre e disse para o mestre: mestre, não se importa que perecemos? Despertaram o nosso mestre já com uma pergunta para o mestre: Jesus, você não se importa que perecemos? O Senhor não está se importando que nós morremos? O Senhor não está vendo essa tempestade toda, e o Senhor está tranquilo, nós desesperados, e o Senhor ali, tranquilo, dormindo, sabendo da situação, que este vento, com essa tempestade, e Jesus não respondeu nada à pergunta dele, somente levantou as mãos e ordenou que aquele vento, aquela tempestade se acalmasse.
E aquela tempestade, naquele momento que o Senhor repreendeu o vento se inquietou, o vento se calou, o vento parou. E houve naquele momento uma grande bonança, ou uma grande alegria, por ter parado a situação que pelo natural seria uma destruição. E de repente Jesus chega e aí faz uma pergunta para os seus discípulos. E diz para os seus discípulos: por que estão com medo? Ou por que estão tímidos? Ainda não tendes fé? Aí é Jesus fazendo uma pergunta para os seus discípulos. Até então, os discípulos perguntaram para Jesus se Jesus não se importava com a situação que havia naquele momento. Aí Jesus ordena que aquela tempestade passasse. Muitas vezes em nossas vidas, nós temos questionado Jesus. E temos dizendo: Jesus, o porquê de toda essa situação, o porquê desta luta, o porquê eu estou passando por isso, o Senhor não está se importando conosco? Quem sabe você que nesta noite está me ouvindo, quem sabe você já questionou Jesus, e dizendo: Jesus, eu sou dizimista, Jesus, eu sou ofertante, Jesus, eu não falto culto, Jesus, eu oro antes de dormir, Jesus, eu oro antes de acordar, quando eu acordo, melhor dizendo, Jesus, eu oro pelo alimento, Jesus, eu ando nos teus mandamentos, Jesus, eu obedeço, e porque toda essa situação está acontecendo na minha vida, na minha família, ou quem sabe, num parente querido, que você tem orado. Jesus chega para os discípulos e diz: por que estás com medo? Não tendes fé? E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. E quando Jesus chega para os discípulos e faz esta pergunta, os discípulos conversam entre eles, sentam entre eles e dizem um para os outros, e diz assim: mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Naquele momento, pastor, eu creio que Jesus, que Ele sabe de todas as coisas, ouviu o que os seus discípulos estavam dizendo um para os outros. E eu creio que Jesus pensou com ele. Eu penso assim, não a Bíblia, mas eu penso que Jesus diz: agora eu vou dar lições, eu vou ensinar os discípulos quem sou eu, o que eu posso fazer. Vou ensinar a eles que eu sou o Messias, o Salvador, que eu sou o Filho do Deus Altíssimo. E ali a situação foi e chegaram para outro lado, ou para outra margem. E quando chegaram para outra margem, já não estavam mais na lagoa, já não estavam mais no barco, mas estavam em terra firme. E quando chegaram em terra firmes, quando chegaram em terra, ali, primeira situação que eles se encontram, primeira situação que os discípulos e que Jesus, querendo ensinar algo, aconteceu. Qual que foi a primeira? A primeira foi que, chegando ali em Gadara, teve um endemoniado de Gadareno. Chegou o homem endemoniado, e quando este homem chegou, e não era um demônio,
A Bíblia diz que era uma legião. E uma legião de soldados é de 6.000 a 7.000 pessoas. Ou seja, aquele endemoniado tinha quase 7.000 demônios. Esses demônios estavam furiosos. E chegando aquele demônio com uma pedra até em cima dos seus discípulos, aonde os discípulos ficaram com os olhos arregalados olhando, chega Jesus. E Jesus expulsa aqueles demônios. Jesus ordena que aquela legião fosse até os porcos que ali estavam e saíssem daquele moço. E aquele moço foi liberto de uma legião de demônios. Eu creio que os discípulos olharam e um com outros, dizendo: este que acalma a tempestade, que aquieta o mar e o vento, não somente tem poder de acalmar a tempestade, mas este que nós falamos, que o mar e o vento obedecem, ele tem poder de expulsar demônios. Sabe que o Senhor está falando conosco nesta noite, que este Jesus, que acalma a tempestade, que acalma o vento que você está passando, é o mesmo que tem poder para expulsar todo tipo de demônios que tentam agir contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa, contra os teus sonhos. Estes tipos de demônio, o mesmo Jesus, ele tem poder de expulsar todo o mal. Quem crê que Jesus tem poder para expulsar todo o mal? Quem sabe você chegar aqui nesta noite dizendo: parece que tem uma maldição na minha vida, parece que eu dou um passo para frente, 10 passos para trás, e há um mal que tenta contra a minha vida. Quando eu acho que vai dar tudo certo, de repente vem o mal e atrapalha tudo. Divide a minha casa, divide a minha vida, apaga ou morta os meus sonhos, apagam o que está sendo gerado dentro de mim. E você tem falado: quem é este que tem poder de acalmar a tempestade? Este mesmo tem poder de expulsar todos os demônios que tentam agir contra a tua vida, contra a tua casa, contra os teus sonhos e contra a tua família. Quem acredita, crê, glorifica o nome do Senhor Jesus. E eu fico pensando, o pastor Jesus, ouvindo os discípulos ali falarem, já não era somente aquele que Jesus dizendo: agora você vai ver quem é este. Quem é este que vocês, entre vocês, falaram que o vento obedece? Agora não somente o vento, mas os demônios também obedecem, os demônios também se retiram, os demônios também não aguentam. E Jesus, eu acredito, com os seus discípulos olhando e diz: a primeira lição estou dando, você vai conhecer mais de mim. E eles foram caminhando, e de repente Marcos também registra a segunda passagem automaticamente, que é daquela mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue. Aquela mulher largou a multidão e foi até Jesus e tocou na orla de Jesus. Quando aquela mulher toca na orla de Jesus, aquela mulher instantaneamente foi curada de 12 anos de fluxo de sangue. 12 anos sofrendo, 12 anos gastando o que tinha, o que não tinha, para poder ser curada. Porém, num toque somente de Jesus, ela recebeu o seu milagre e recebeu a sua vitória. Ali eu acredito que os discípulos já conversaram entre eles, diz: este povo que nós estamos falando, que o vento e a tempestade obedece, é o mesmo que tem poder
de expulsar demônios, e é o mesmo que tem poder para curar o enfermo. Nesta noite, Jesus, este que estamos pregando, Ele tem poder de acalmar a tempestade da tua vida. Ele tem poder de acalmar o vento. Ele tem poder de expulsar demônios. E Ele tem poder de curar a tua vida. Quem sabe fisicamente, quem sabe espiritualmente, quem sabe emocionalmente, Ele tem poder para te curar. Quem sabe nesta noite, você chegou aqui precisando de uma cura. Quem sabe não física, mas quem sabe você precisa de uma cura da alma. Você chegou aqui abatido, você chegou aqui com medo, você chegou aqui angustiado, você chegou aqui com a tua alma batida, você chegou aqui sofrendo de algo que você não fala para o teu pai, não fala para a tua mãe, quem sabe nem para o teu esposo ou para a tua esposa, e nem para os teus filhos, mas dentro de você há uma batalha espiritual, não 24 horas por dia, mas 26 horas por dia. Você levanta e deita com esta batalha dia e noite, batendo na tua mente, no teu coração, e você se encontra numa batalha e precisa de uma cura da tua alma. O Jesus que acalma o vento, o Jesus que expulsa demônio, é o mesmo Jesus que cura as enfermidades, tanto espiritual como também física. E os discípulos olharam dizendo: este também que nós falamos é aquele que tem poder de cura. Muitas vezes nós precisamos de cura. Muitas vezes nós precisamos de uma cura espiritual. Não é somente uma cura física. Aquela mulher estava sim, precisando de uma cura física, mas também de uma cura espiritual. E Jesus curou aquela mulher, não somente com seu físico, mas foi de uma forma plena e de uma forma integral, corpo, alma e espírito. Muitas vezes estamos enfermos espiritualmente e com a alma batida, mas esse Jesus que nós estamos falando, este tem poder de curar todas as tuas feridas, curar todas as tuas chagas, curar tudo que o passado deixou, marcas no passado, curar das coisas que se passaram e hoje você não consegue ter um bom futuro, porque o passado bate na porta do seu coração e tem aberto feridas e grandes chagas para que você não tenha um bom futuro. Jesus, nesta noite, este que os discípulos estavam dizendo, Ele tem poder para te curar. Quem quer receber uma cura nesta noite, adora Jesus. E Jesus olhando dizendo, segunda lição que eu estou dando para os discípulos, eles vão entender quem é este. E continuando a sua caminhada, também estava ali Jairo, chefe da sinagoga, e a sua filha estava de uma enfermidade incurável e não podia ser curada. Mas ele pediu para Jesus, para que Jesus fosse até a sua casa e curasse a sua filha. No meio da caminhada, veio o soldado dizendo, não incomoda mais o mestre, porque não deu tempo. Jairo, a sua filha morreu. Teve um fim. Jesus, eu acredito, né? Porque Ele conhece todas as coisas. E dizendo, não temas. Calma. Fica tranquilo. Não se apavora. Somente temas. Somente crê. E Jesus continuou a caminhada. E eu acredito que a lição que faltava para os seus discípulos, para eles entender quem é este.
Quando chega Jesus na casa de Jairo, a sua filha já estava morta. Mas Jesus mostra as suas mãos e aquela moça se levanta. Aquela moça é ressuscitada. Os seus discípulos e a multidão ficaram olhando. E eu acredito que os discípulos chegaram, um chamou o outro. Este que tem poder, que o mar e o vento obedece, este tem poder de expulsar demônios, este tem poder de curar o enfermo, e este tem poder de ressuscitar o morto. Jesus, esta noite, através desse evangelho, através dessa passagem onde Marcos escreve, nos ensina que esse Jesus que estamos falando não é um Jesus de limite, não é um Jesus que somente consegue até onde o natural alcança. Esse Jesus que nós estamos falando, ele tem poder de acalmar e aquietar este vento, essa tempestade que está furiosa contra a tua vida. Este Jesus que nós estamos apresentando e falando, ele tem poder de expulsar todos os demônios que agem contra a tua vida. Esse Jesus que nós estamos falando, ele tem poder de curar todo tipo de enfermidade, sendo física ou sendo espiritual. E este que nós estamos falando nesta noite, ele tem poder de ressuscitar o que se havia morto, o que havia perdido. Quem sabe você chegou aqui nesta noite com os teus sonhos mortos. Quem sabe você chegou aqui com os seus objetivos mortos. Quem sabe você chegou aqui dizendo: não tem mais jeito, cheguei no limite, estou morto, não tem mais jeito, não consigo mais levantar, não consigo mais caminhar, não consigo mais sonhar. Este tem poder de ressuscitar os teus sonhos. Quem é este que estamos falando? Este é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem é este? Este é o Verbo. E o Verbo, desde o princípio, estava com Deus. Quando Deus criou o céu e a terra. Quem é este? Este é a palavra. Quem é este? Este é o caminho. Quem é este? Este é a vida. Quem é este? É a rocha eterna, a rocha inabalável, nosso rochedo firme. Quem é este? Este é o bom pastor. Quem é este? Este é aquele que tem poder de mudar a história. Quem é este? Este é que dá visão para o cego. Quem é este? Este é que ressuscita o morto. Quem é este? Este é o que cura aquele que necessita de uma cura. Quem é este? Este é o Filho do Deus Altíssimo. Quem é este? Alabacarabacai. É as portas das ovelhas. Quem é este? A vida é verdadeira. Quem é este? Este é Jesus de Nazaré. Quem é este? Este é o Messias. Quem é este? Este é o Salvador. Quem pode glorificar a Deus? Primeiro, tem vento, que é permissão de Deus. Deus traz o vento. E Deus trouxe o vento. Você conhece a história. Deus permitiu o vento quando estava Jonas desobediente a Deus. Este vento, Deus levou até Jonas
para que ele viesse a obedecer, porque o seu caminho estava um caminho da desobediência, onde Deus tinha ordenado. Mas tem vento, que quando Jesus está no barco, nós não devemos temer. Por quê? Primeiro, quem mandou ir para o outro lado, pastor? Quem mandou ir para outra margem do lago? Não foi somente um profeta qualquer, não foi um pastor qualquer, não foi um padre qualquer, não foi um rei qualquer. Quem mandou e ordenou que passássemos para outro lado foi o próprio Jesus. Ou seja, eles deveriam estar tranquilos, porque quem mandou ir para o outro lado foi Jesus. Ou seja, Jesus ordenou, foi a palavra de Jesus, e Jesus não volta atrás. Jesus não manda você fazer algo para você morrer no meio do caminho. Jesus não ia pedir para o Senhor, pastor, está com esta obra para morrer no meio do caminho. Jesus chamou você para ir para outro lado. Pode ficar tranquilo, porque pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir vento ao contrário, pode vir situação adversa, pode levantar o Golias, pode levantar o mal, mas você chega no porto seguro, porque quem ordenou foi Jesus. Primeiro, eles deveriam estar tranquilos, porque quem ordenou foi Jesus. Foi Jesus que falou com eles. Foi Jesus que ordenou que passasse para o outro lado. Então eles tinham o aval de Jesus. Quando temos o aval de Jesus, irmão, podemos ficar tranquilos. Eles tinham o aval de Jesus. Mas quem é este? Aleluia. Eles ficaram apavorados. Apavorados. Não tem dia que nós ficamos apavorados, irmão, com a situação, pastor. Às vezes dá uma crise, às vezes alguma situação. Não ficamos apavorados. Mas quem mandou passar para o outro lado foi Jesus. Então, irmão, fica tranquilo que o próprio Jesus vai abençoar. Segundo, o que eles tinham além da palavra? Eles tinham a presença de Jesus lá com eles. Por que você está desesperado, irmão, se você tem a presença de Jesus com você? Por que você está atribulado, se você tem a presença de Jesus com você? Agora, se você não tem a presença de Jesus, irmão, aleluia, hoje à noite você chamar a presença dele para você. Se você não tem a presença de Jesus, nesta noite é uma noite oportuna de você. Jesus, eu quero a tua presença. Porque se você tem a presença de Jesus, o vento passa, as coisas passam, e Jesus opera um milagre na tua vida. Aqueles discípulos, além de uma ordem que foi de Jesus, eles tinham a presença de Jesus. Terceiro, eles viram que Jesus estava em paz, estava dormindo. Eu te pergunto, meu irmão, numa tribulação dessa, Jesus iria estar em paz, porque as coisas estavam sob o seu controle. Sabe o que Jesus está falando com você, irmãos? Fique em paz, porque se foi Jesus que te ordenou, se foi Jesus que te chamou, e foi Jesus que você tem a presença de Jesus, fique em paz. Vai dormir, descansa, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Se você tem a presença de Jesus, fique em paz. Se você tem a presença de Jesus, fica tranquilo, porque Jesus vai operar o milagre na tua vida. Quem crê, glorifica o nome do Senhor Jesus. Jesus vai operar o milagre na sua vida. Se você está pela palavra de Jesus, se você tem a presença de Jesus, e se você estiver em paz, esse Jesus, este tem poder de acalmar a tempestade. Este tem poder
de repreender todos os demônios. Este tem poder de curar a tua enfermidade. Este tem poder de ressuscitar os teus sonhos que estavam abortados. Quem crê nesta noite em Jesus Cristo? Vamos se pôr de pé para nós orarmos. Posso orar, pastor? Eu quero orar com você. Eu quero ministrar sobre você toda sorte de bênção. Eu quero ministrar sobre a tua casa, sobre a tua vida, a bênção do Senhor. Só que eu não posso fazer essa oração. Como assim, pastor? Sem antes convidar você. Sem antes fazer o apelo para você. Que só isso vai acontecer se foi Jesus que te chamou, Ele que dá a palavra. Se você tiver a presença de Jesus, aí Ele começa a operar sobre a tua vida. Este que nós estamos falando não é qualquer um, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Jesus que tem o poder em toda a situação. Tem o poder de perdoar pecados, tem o poder de enxugar as suas lágrimas, tem o poder de curar as tuas feridas, de tocar no teu coração, e tem poder dos piores dos seus pecados. Ele está aqui para te perdoar. Então eu gostaria de saber, se tem um corajoso ou uma corajosa, que nesta noite, quer sair do seu banco e vir à frente e falar assim, ó, eu quero a presença de Jesus na minha vida. Quem tiver coragem, vem para frente. Quem não tiver e quiser ficar do mesmo jeito, você vai naufragar, porque você precisa ter a presença de Jesus com você. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu Deus! Isso é ruim, pastor? É ótimo, sabe por quê? Porque ainda tem pessoas que acreditam na palavra de Jesus. Perdi até as contas aqui já. Mas vocês que vieram para frente, sabe o que vocês estão dizendo? Vocês estão dizendo, eu estava apavorado, eu estava atribulado, o vento era tão forte, que eu pensei em desistir. Que passou pela minha cabeça, que eu não iria mais conseguir. Mas quando você invoca Jesus, quando você tem a presença de Jesus, quando você tem a palavra de Jesus, quando você está em paz, sabendo se Jesus voltasse hoje, o noivo vai buscar a sua noiva, você estaria em paz. Pastor, eu pequei, eu falhei, mas a Bíblia diz que acusação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você que foi a primeira, abra sua mão. Primeira, vem à frente. Fica aqui. Deus tem visto as tuas lágrimas. Não pensa que ele estava dormindo, porque como homem ele dormiu naquele barquinho, mas como Deus, Ele é o guarda de Israel que nunca dorme. Deus está entrando com providência na tua casa. Deus está entrando com providência nos teus sonhos. Você pode ter pensado como Marta e Maria, dizendo, mas Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, mas agora é tarde. Jesus não tarda e Jesus não falha. Jesus chega na hora certa.
que de coricone bacarabacarabachai. Este vento que você está passando não é para a tua destruição. Este vento é para que o mar se abra e para você poder passar. Sente. Arabaço de corebanabachai. Está forte. Toda a igreja começa a orar, porque o Senhor está operando um milagre agora na vida desta mulher.